Começando mais um programa Ico Thomas Show. Toda semana, entrevistas inéditas e exclusivas com entrevistados super conectados e histórias fascinantes. Inscreva-se no canal. Ico Thomas Show é um oferecimento Vivares Lip Center, Assum Supermercados e Conduz Vale, com apoio de Kia São Motors, Bertrand e Massas Romena. Her name is Sherry, yeah, oh we just met, but I wear me, she don't mean it to the you. She understood on me after 18 years, else don't see me like it out the door. Maybe gonna do my things since you are matter of the strings. All I love it, every song I gonna help and never it down. Tudo bem, pessoal? Começando mais um programa Ico Thomas Show. Obrigado seu carinho, obrigado sua audiência. Hoje tenho aqui no programa um amigo de longa data. Já surfamos juntos, né? Época de solteiro até festas fizemos. Hoje em dia a gente não faz mais festa só com quem tem que fazer, com as esposas, aquela coisa toda. Está aqui ao meu lado, eu chamo ele de alemão, que é um queridão, Felipe Gittens. Falei... Como sabe falar o sobrenome, né? Gittens. Gittens. Ah, mas tu veio lá da região ali, perto de Santa Cruz, né? Soares, tem uma lemosada lá. Né? É isso aí. Felipe Gittens, que é consultor de bem-estar, amigos. Ele trabalha com a alegria e o bem-estar nas empresas. E tem uma história muito bonita de superação. Primeiro, muito obrigado por estar aqui. Sei que você está morando agora em Garopaba, né? Teve um tempo aqui, veio trabalhar aqui no Sul. E teve um tempinho de vir no Ico Thomas Show. Obrigado por estar aqui, viu? Ah, eu que agradeço, Ico. Sempre bom estar contigo, conversando, junto à tua audiência. Olha aqui, ó, temos um amigo em comum, Gabriel Mugen. Gabriel que fazia o Patrola antes de mim, o Gabriel saiu, eu comecei a fazer o Patrola. Gabriel, surfista também. Morando no Rio de Janeiro, morando nos Estados Unidos. Saudade do Gabriel, né? Ele fazia um mochilão, né? Mochilão. Parece que está fazendo de novo, pelo jeito, né? É verdade. Mas meu amigo Felipe, me conta um pouquinho da tua história, que lá em 2008 deu um burnout na tua vida, tu ficou com crise de ansiedade, sempre foi um cara esportista, um cara bonito, divertido, né? O que aconteceu com a tua vida e como é que está a tua vida agora? É sobre isso que vamos falar no programa hoje. Bom, eu sempre tive um histórico de muita ansiedade, síndrome do pânico e depressão. Né? Sempre, alemão? Desde muito cedo, assim, desde criança. Mas não transparecia, isso nunca transpareceu. Eu não te via assim, coisa, né? Quando eu comecei a falar desse assunto, né, que depois que eu tive um burnout, então, em 2007 para 2008, eu parei no hospital, tive uma crise de pânico muito intensa. Naquele momento, foi um momento meio de tomada de decisão, assim, ou eu resolvia minhas questões emocionais, né, ou, né, podia tomar decisões assim bem equivocadas. Cheguei a pensar nisso. Inclusive eu falo sobre isso no documentário Vida Mais Leve, que depois a gente fala um pouquinho, né? Pensar até em tirar a vida, passou pela tua cabeça. Exatamente. Então, depois disso, eu entrei num processo de autoconhecimento muito profundo, assim, eu resolvi olhar para dentro de verdade, para entender o que é ansiedade, por que a gente desenvolve a ansiedade, como é que a gente pode lidar com a ansiedade. E esse processo foi muito transformador para mim. Alguns anos depois, em 2013, já com a minha vida bem transformada, assim, eu olhei para trás e disse, minha vida mudou tanto. Eu saí de um estado ali que eu estava profundamente infeliz, né? Onde eu me perguntava muito como é que eu posso ter uma vida mais leve, que eu me sentia meio arrastando correntes, parecia que as coisas não iam, não andavam. E em 2013, então, eu olhei para trás, minha vida decolando, né, em todos os aspectos. Comecei a escrever um blog chamado Vida Você é Minha. E esse blog começou a viralizar bastante. Daí vieram esse tipo de comentário, pô, Felipe, eu não te via assim. Né? É verdade. Eu via um cara alegre, um surfista, um cara de bem com a vida, mas por dentro, né, era um grande sofrimento. Então eu criei um personagem. Devia ser difícil para ti isso, hein?
Nossa. Um amigo nosso em comum, Bruno, ele me falou um dia... Bruno da Vivar, querido, Bruno Dias da Vivar, um abração. Quando eu comecei a abrir a minha história e falar abertamente sobre depressão e ansiedade, isso em 2013, pouca gente falava disso abertamente. Hoje é bom, porque muita gente falando sobre o tema, assumindo suas questões emocionais. Redes sociais também ajudou, sim, né? Sim. Aí o Bruno me disse, pô, Felipe, tu era aquele cara que estava se afogando e ninguém via. Olha só que interessante. Eu achei uma boa metáfora, porque era exatamente isso, né? E todo esse processo, então, quando eu comecei a falar sobre o tema, eu comecei a ser chamado para dar palestra, para conversar com as pessoas, nas organizações, e eu senti a necessidade de me instrumentalizar mais, tecnicamente, fora o autoconhecimento. Então, eu fui buscar formação em psicologia, pós-graduação em psicologia positiva, neurociência, felicidade. Fui buscar muito conteúdo e formações na área do desenvolvimento humano. E isso foi transformando a minha carreira, que era então de publicitário, né? Trabalhava com marketing, uma agência de propaganda, para uma consultoria de bem-estar nas organizações. Eu estudei muito felicidade no trabalho, né? Porque eu acho que as organizações, elas podem ser um vetor de transformação na vida das pessoas. Com certeza. Né? O trabalho está muito associado ao estresse hoje. O jeito que a gente construiu a sociedade hoje está insustentável. Cobranças o dia inteiro. Não é sustentável, assim. Então, esse assunto, saúde mental, hoje nas organizações, não só nas organizações, eu acho que como um todo a gente falar de saúde mental não é importante, é urgente. Né? Não tá dando mais. A gente olha assim, principalmente de 2010 para cá, com a penetração assim da internet, das redes sociais no mundo inteiro, a gente vê um aumento enorme na incidência de pessoas sofrendo com ansiedade patológica, depressão, burnout e um aumento no suicídio também. E nas redes sociais isso não transparece, muito pelo contrário, né? Nas redes sociais é um mundo cor-de-rosa, maravilhoso, onde eu escolho minha melhor foto, eu boto o meu melhor clique, a minha viagem, né? Então, isso cria nas pessoas também aquela comparação de dizer eu não estou vivendo o que o outro está vivendo porque eu sou um fracassado. E ao mesmo tempo a gente tem essa necessidade do like também, de ser reconhecido. E a gente virou um escravo das redes sociais, a gente virou um escravo do smartphone. Né? Eu fiz um documentário chamado Vida Mais Leve e as pessoas que eu entrevistei para o documentário, ele está na Amazon Prime, quem quiser. Faz pouco tempo, né? Entrou dia... 28 de setembro entrou. Muito legal, assistam. Então, algumas pessoas que eu entrevistei trazem bastante esse tema assim, de como as redes sociais têm aumentado o sofrimento humano. Né? Então, se a gente for olhar assim, o que está acontecendo, né? Existe um grande contexto com várias coisas que estão acontecendo paralelas, que estão levando as pessoas a um esgotamento. Eu acho isso muito preocupante porque parece ser um caminho sem volta as redes sociais, né? Parece ser um caminho sem volta. O Dr. Luiz Cozzolino, esse cara é um psicólogo, é um neurocientista americano, escreveu um livro que me impactou muito, chamado The Neuroscience of Relationships, a neurociência dos relacionamentos. Eu fui entrevistá-lo. E uma coisa que ele falou assim, a tecnologia, ela se desenvolve muito mais rápido que o nosso cérebro, né? E a gente está criando um mundo com toda essa tecnologia, com toda essa informação, com toda essa competição, com todo esse consumo, com a cultura que a gente criou hoje, que é um mundo que a gente não pode mais habitar, ele não é mais habitável para o ser humano. Ele falou isso, me impactou bastante, porque se a gente pensar o grau de adoecimento que a humanidade está sofrendo, é como se lentamente a gente fosse entrando em extinção. Forte isso, mas totalmente real. Muito forte, muito forte. Porque assim,
como é que nós humanos, a gente regula as nossas emoções? Nesse tipo de interação, face a face. Isso cada vez menos está acontecendo. Cada vez menos está acontecendo. As pessoas têm relacionamentos abstratos, com uma tela. E elas estão cada vez menos ligadas no mundo real e ligadas no mundo que não existe, na verdade, ele é virtual. Ninguém interage mais. E o cérebro não entende isso. Isso não é saudável emocionalmente para o ser humano. Então a gente está tendo um comportamento, né, a partir do que nos é oferecido, que é profundamente nocivo para o ser humano. Sabe que algo que me marcou bastante, há uns anos atrás, eu conversava com um menino bem próximo, bem, das minhas relações, assim, né, convivia bastante, e eu notava que muitas vezes ele estava em silêncio. Olha que forte isso, amigos telespectadores e meu amigo Felipe. E um dia eu falei para ele, vem cá, às vezes tu tá quieto, nem estava mexendo no telefone, mas estava quieto. E a maioria das vezes estava mexendo sim no telefone, mas quando não estava mexendo no telefone, estava quieto. Eu disse, mas vem cá, tu fica tão quieto, não conversa, tu tem que interagir mais com as pessoas. Sabe o que ele me disse? Ele me disse, eu não gosto muito de conversar com pessoas. Olha isso, cara, isso é forte. A criança de 12 anos me falou isso. Eu não gosto muito de conversar com pessoas. Então, eu gosto de estar no telefone e quando eu não estou no telefone eu gosto de ficar quieto. Cara, que forte isso, né? Isso é mais normal do que a gente imagina, né? Teve um autor que eu não vou poder citar, não vou poder citar a fonte, não, o autor, me desculpe, mas é uma fala mais ou menos assim, dar uma tela para uma criança é mais ou menos como dar um copo de uísque. Que coisa! O quão nocivo é, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Muito. Estamos recebendo hoje aqui meu grande amigo Felipe Guettens, que é consultor de bem-estar, achei muito legal, né, essa tua colocação, e está falando a respeito da vida dele, das palestras até, né, da assessoria que ele dá para algumas empresas, levando a felicidade e o bem-estar para as empresas. A gente faz um rápido intervalo e já voltamos com o Felipe. É rapidinho. Tell me, boyfriend, next time here on the boy is a weed and the wind my shed down. I wanna get when, oh give me so more. I had a levy on the leaving my draw when you smoke on my weed, man. Estamos de volta com o Ico Thomas Show, hoje recebendo o meu amigo Felipe Guettens, que é consultor de bem-estar. Felipe, em 2008, teve um burnout, uma crise de ansiedade, foi para um hospital, sempre foi muito alegre, mas vivia infeliz e resolveu mudar a vida dele. A história é linda, é maravilhosa. Felipe está também com um documentário muito interessante na Amazon? Na Amazon Prime. Amazon Prime, que entrou dia 28 de setembro. O pessoal pode procurar, qual é o nome? Vida Mais Leve. Vida Mais Leve. E Felipe, queria saber como tu trabalha com as empresas, que, né, a tua experiência, tu ajuda muitas pessoas no meio empresarial. Como é que funciona isso, hein? Bom, Ico, a gente sabe que o trabalho hoje, ele é algo muito promotor de estresse, né? E ansiedade e doenças de cunho emocional. Né? Então, é muito importante as organizações saberem que elas têm uma responsabilidade com a saúde emocional das pessoas. Perfeito. Né? Eu escutei uma frase da professora Carla Furtado, numa aula que eu fiz com ela, e ela disse assim, as pessoas têm o direito de ter bem-estar. É um direito das pessoas serem cuidadas no lugar onde elas trabalham. Né? E muitas vezes as empresas criam um ambiente tão tóxico que as pessoas não aguentam e adoecem. Isso tem um custo enorme para as organizações. Né? Quando às vezes se ela tiver um olhar de maior cuidado, né? Evitaria muitos problemas. Muitos problemas. E aquele colaborador que tu gosta, que tu investe, que te dá um grande resultado, eu tenho certeza que nenhum empresário quer ver essa pessoa doente ou afastada. Né? Não, quer ver essa pessoa bem. Então, tem que se olhar para isso. E aí eu digo assim, a gente tem que colocar o cuidado humano como um pilar estratégico das organizações. Porque senão vira só o paliativo. Quer colocar a mesinha de sinuca, botar
um lounge instagramável, né? Mas não, e aí faz uma palestra no Setembro Amarelo, faz uma coisinha ali, mas não cria de fato uma cultura de cuidado, uma cultura onde as lideranças vão ter uma comunicação efetiva, né? Onde vão ter práticas de liderança, formas de liderar, que vão desenvolver a pessoa, não adoecer a pessoa, né? Quando a gente está falando de engajamento, Ico, a gente está falando de felicidade, né? O colaborador engajado, ele necessariamente está feliz, ele está motivado, ele quer dar algo a mais, né? Então, engajamento é um construto de felicidade. E isso existe formas de a gente desenvolver, promover o engajamento através de um trabalho mais humano, de maior qualidade dos líderes, entendeu? É a empresa desafiando esse colaborador, né, dando demandas, mas ao mesmo tempo também dando os recursos para ele performar. E esses recursos não são só recursos técnicos, é também ajudar esse colaborador a desenvolver os recursos pessoais, internos dele. Dar o melhor de si até. Não, para promover, por exemplo, o autodesenvolvimento, o autoconhecimento desse indivíduo, né? E aí outra coisa que eu digo, não existe um líder capaz de promover um ambiente desses que o líder também não tem autoconhecimento. Eu só consigo ser empático, me conectar com alguém se eu me conheço também, né? Então, o que eu sempre bato nessa tecla, a gente tem que estimular o autoconhecimento, porque essa é o único remédio para as questões emocionais. Porque cobrar somente resultados, aquela competitividade no ambiente de trabalho, uma hora, isso, como dizem, estoura, né? Uma hora esse balão estoura. Dá para ter, Ico, mas assim, tem que ser coisas factíveis, reais, né? E a empresa também tem que dar o recurso para isso. Eu cansei de ver, eu trabalhando dentro das organizações, e antes de ser consultor, de ter a minha empresa e de trabalhar em outras empresas, como às vezes se pedem tarefas que são urgentes, mas não são, na verdade, né? Então, a gente tem que buscar esse equilíbrio, porque não tá, do jeito que está, não está funcionando. Tem muita gente, hoje, 10% da população brasileira está diagnosticado com transtorno emocional, fora os que não estão. O Brasil é campeão de ansiedade, né? E os números de suicídio, cara, é 1 a cada 40 segundos no Brasil. Nossa Senhora! Né? Então a gente tem que ter esse cuidado, e as organizações elas têm que assumir essa responsabilidade também, sabe? Eu acho que as organizações elas podem ser um lugar onde as pessoas queiram estar, não onde elas precisam estar. Isso deveria ser obrigatório, colocar alguém, entre aspas, para ajudar mentalmente, né, os colaboradores. Devia ser obrigatório isso, né? Eu acredito. Assim, quando a gente olha o bem-estar e a felicidade à luz da psicologia positiva, né, a gente sabe que existem aspectos que levam o ser humano a ter maior bem-estar. Não vamos falar na doença, né? Práticas que podem fazer a gente se sentir melhor. É disso que a gente está falando, né? Vamos cuidar das pessoas antes delas ficarem doentes. Claro que depois que adoeceu, ter alguém para cuidar a doença. Mas vamos ter práticas, criar um ambiente de cooperação, não tanto de competição, né? Vamos criar um ambiente onde tenha maior segurança psicológica, onde as pessoas não vão ser ridicularizadas, onde elas podem mudar de opinião, onde ela pode fazer uma crítica. Quando a gente sabe que o feedback positivo, ele é muito promotor, né, de performance. Claro! Né? Eu tenho que dizer para a pessoa, tu tá indo bem, tu tá acertando, continua assim, até para essa pessoa continuar naquele caminho. Né? Porque se eu não digo que ela está indo bem, como é que ela vai se desenvolver? Mas isso é natural nas empresas, na maioria das empresas, infelizmente, né? Algumas... Não elogiam muito. E aí é importante a gente olhar para a liderança, porque
O feedback é a maior ferramenta de desenvolvimento do indivíduo. Ele tem que ser dado diariamente. O indivíduo saber se ele precisa mudar a rota ou se precisa seguir naquela rota, né? São coisas tão simples. E às vezes eu tenho muitos processos de mentoria nas empresas, com equipes, e muitas vezes as pessoas me dizem: eu não tenho tempo de falar com o fulano e eu também não vou porque ele é sempre muito ocupado. Eu falei: como é que tu não consegue falar com o teu gestor a respeito das tuas demandas? Né? Quem tu está sendo? Tu tem que ir lá provocá-lo também, tu tem que pedir também. Mas é importante o líder também se dar conta que o papel dele é ajudar as pessoas. O papel do líder é ajudar as pessoas a fazer através delas. O líder que está muito no operacional está fazendo o trabalho errado. 80% do tempo do líder é estar ajudando o seu time. Sabe que eu acho louvável empresas que investem nisso, na saúde mental dos seus colaboradores. Fazer um elogio aqui, que até essa semana passada tu estava ali dando uma palestra, conversando com as pessoas, na nossa parceira aqui, Vivares Sleep Center, do Bruno, que falamos antes. O Bruno, eu preocupado com isso, né? Volta e meia eu falo com ele diz: vou chamar o Felipe para vir aqui falar com os meus colaboradores. É importante isso que o Bruno faz, de chamar alguém para conversar com as pessoas, fazer a equipe virar uma só, né? Eu acho que mais empresários deveriam fazer isso, viu? Porque é importante. Eu tenho uma trajetória longa aí de trabalho junto à Vivar, né? Já era meu cliente na época que eu tinha agência de propaganda, e quando eu migrei para a área de bem-estar, ele, né, naturalmente eu comecei a fazer alguns trabalhos para ele. E eu estava fazendo na Vivar uma exibição do documentário, uma versão menor, facilitando uma roda de conversa sobre saúde mental com as pessoas. E é muito rico, né, promover esse tipo de conversa, porque as pessoas da própria equipe começa a se conhecer mais. Isso. Tu começa a criar mais elos. Falam, botam pra fora. Exatamente, exatamente. É uma forma de conhecer as pessoas, né? E essa é a forma de a gente se aproximar e se conectar, conhecendo. Não adianta a gente colocar uma barreira, né? Porque daí não vai ter essa conexão tão importante para o trabalho em equipe. E falar da gente, das nossas emoções, é o que mais nos humaniza. Estamos recebendo hoje aqui no Ico Thomas Show meu querido amigo Felipe Guetans, que é consultor de bem-estar, trabalha com empresas, realmente é muito bonito o trabalho. Está com um documentário no Amazon Prime, tá? Entrou dia 28 de setembro, o pessoal pode assistir, que é o Vida Mais Leve, né? Exatamente isso. Estamos chegando ao final do programa, obrigado pela tua participação, ter vindo até aqui. Então deixo para ti os 2 minutos de considerações finais, Felipe. O que tu tem a dizer? O que eu tenho a dizer que me pegou de surpresa? Isso é ótimo, né? Mas, cara, o que eu diria para as pessoas, eu gosto de sempre ressaltar a importância da gente olhar para dentro, né? Teve uma frase no documentário do Carpinejar, que ele fala assim: as pessoas, elas podem passar uma vida inteira sem visitar o seu interior, né? Interessante. E a gente está tão preocupado em olhar para fora, olhar para uma rede social, olhar para o outro, se comparar, e a gente deixa de fazer a maior viagem que a gente pode fazer, que é a viagem para o nosso interior, para saber quem a gente é de fato, para saber quais são as nossas motivações, para saber quais são as minhas dores, por que elas aconteceram e o que eu posso fazer com elas para me tornar um indivíduo melhor. Eu gosto muito de uma arte japonesa que se chama Kintsukuroi, que é uma arte que pega peças de porcelana que quebraram. Os artistas do Kintsukuroi pegam essas peças, um pote de porcelana, e eles colam com ouro. E essa peça que não tinha valor nenhum se torna uma obra de arte. Sensacional isso. Não porque ela foi colada com ouro. Claro que o ouro dá valor e deixa bonito. Mas o diferencial é que aquela peça, ela se tornou uma peça única. Antes ela era uma peça de prateleira e ela se tornou uma obra de arte. Ela é única. Ela quebrou daquele jeito e ela se reconstruiu. E o ser humano, a gente é quem a gente é pelas nossas dores. A gente pode acontecer isso
com a gente mesmo, o ser humano. É nisso que a gente tem que se ancorar, né? Eu não preciso, eu não sou o que me aconteceu, eu sou o que eu escolho fazer com o que me aconteceu. Então eu gosto muito dessa metáfora do Kintsugi, porque assim, a partir das minhas dores, eu posso me tornar uma pessoa melhor se eu olhar para isso. Mais bonita e mais forte também, exatamente. Né? Isso é sobre resiliência, sobre crescimento, desenvolvimento. Eu vou terminar com uma frase do Andrew Solomon, que ele fala numa palestra do TED, sensacional. O Andrew Solomon é um jornalista inglês, ele escreveu um livro chamado Demônio do Meio-Dia, que fala sobre a ansiedade. E a frase dele é a seguinte: se vocês conseguirem anotar, anotem que vale a pena. Não procuramos as experiências dolorosas que talham a nossa identidade, mas procuramos a nossa identidade na esteira das experiências dolorosas. Sensacional. Sensacional. Muito obrigado pela tua participação. Volte sempre aqui ao programa. Obrigado, meu amigo Felipe Guettens, que tem um trabalho maravilhoso e é consultor de bem-estar, traz felicidade. Valeu, pessoal. Obrigado, Rico. Isso aí. Até a próxima, pessoal. Valeu, Felipe. Muito obrigado mesmo e até a próxima. Até semana que vem. Valeu. O Thomas Show é um oferecimento Vivar Sleep Center, Assum Supermercados e Conduz Vale, com o apoio de Kia São Motors, Bertran e Massas Romena.